Você já estudou sobre os levitas? Quem foram eles na época mosaica? E quem são eles hoje no tempo da graça? Seriam eles verdadeiramente os cantores que estão aí louvando e adorando ao Senhor? Veremos isso no decorrer desse vídeo no nosso canal Derrubando Raciocínios. Saudações de paz a todos os amados espectadores. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios. E hoje com esse assunto bastante que polêmico: quem são os verdadeiros levitas no tempo da graça? Você sabe quem são eles? Seriam eles os cantores? Para aprender, assista esse vídeo até o final e você vai ver o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. Mas antes de dar início a esse estudo, eu gostaria, louvado seja Deus, de convidar você que se inscreva em nosso canal. Aleluia, louvado seja Deus. Ative o sininho de notificação para que possamos sempre estar gravando e você estar notificado daquilo que o canal Derrubando Raciocínio está produzindo para você. Aleluia, louvado seja Deus, solicitando encarecidamente a sua ajuda. Aleluia, porque estamos rumo aos 1000 inscritos para fazermos aí aquele vídeo ao vivo. Aleluia, a Bíblia responde. Louvado seja o nome do Senhor. É momento esse onde nós vamos poder estar juntos aí, aleluia, compartilhando os nossos conhecimentos, aleluia, e o nome do Senhor sendo glorificado. Não deixe de deixar aquele like aí no vídeo que você gostar, louvado seja Deus. Nos comentários você tem a plena liberdade, louvado seja Deus, de assim estar sugerindo um assunto polêmico para que juntos possamos aprender a palavra de Deus, amém? Aleluia. Também não deixe de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook, derrubando-raciocínios.com.br, e também pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Meus amados, por que eu resolvi gravar esse assunto a respeito dos levitas, dos verdadeiros levitas no tempo da graça? Porque existe uma confusão de entendimento acerca desse assunto, e quantos hoje me diz que os levitas da atualidade são aqueles que cantam, aqueles que estão aí com seus CDs, aqueles que estão aí louvando ao Senhor na igreja. Eles são intitulados como levitas. Mas seria eles realmente levitas da atualidade? Será que no tempo da graça existe levita? Se não existe, quem seriam eles? Os levitas foram substituídos por quem? Aleluia, e é exatamente isso que nós vamos estudar aqui, aleluia, nesse vídeo de hoje. E com isso eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Números, no capítulo 1, verso 47 até o 54, e vamos ver o que está escrito, a santa e genuína palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim: a tribo dos levitas, porém, segundo as suas famílias, não foram contados entre eles. O Senhor tinha dito a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, e nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Estabelece, porém, os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que lhes pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles administrarão e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo tiver de partir, os levitas desarmarão, e quando o tabernáculo parar, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar dele será morto. E os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu esquadrão, junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Os levitas, porém, se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, de acordo com tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Amado, tá aí, aleluia, a Bíblia Sagrada nos mostrando qual era a função dos levitas. Preste bem atenção, na tradição judaica, um levita era um membro da tribo de Levi, responsável por administrar os dízimos do templo e a leitura da Torá, e eram assistentes dos sacerdotes, eram responsáveis pela guarda e conservação do tabernáculo e de todos os móveis e utensílios. Essa era, aleluia, a função dos levitas
na época mosaica. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham, aleluia, por obrigação, aleluia, administrarem, aleluia, louvado seja Deus, a guarda do templo. Ele tinha como responsabilidade, aleluia, administrarem os dízimos que entravam no templo. Eles eram responsáveis, aleluia, da conservação e consagração, louvado seja Deus, dos utensílios do templo. Era essa a função dos levitas da época mosaica. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Observa que até então, amado, esse texto a qual nós acabamos de ler, nós não vemos em episódio nenhum, aleluia, os levitas, aleluia, louvando ao Senhor. É certo que na época mosaica existiam, aleluia, levitas, aleluia, louvado seja Deus, que também cantavam, mas não era essa a função deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia, ela vai nos ensinar claramente de quem eram esses verdadeiros levitas. O primeiro tópico que a gente vê aqui, que os levitas, ele eram componente da tribo de Levi. Para quem não sabe, Levi, querido, foi um dos filhos de Jacó. Aleluia, louvado seja Deus, que mais tarde transformou-se o seu nome em Israel. Aleluia, louvado seja Deus. Então a primeira classe aí que nós vemos que hoje não existe, aleluia, nenhum levita aqui no Brasil, exceto os que viajaram lá de Israel para cá. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, porque você não faz parte da tribo de Levi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico básico, o texto vai nos dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que os levitas eram responsáveis pelos utensílios da casa do Senhor. O que seriam esses utensílios? Aleluia, tudo aquilo que se usava no templo, tudo aquilo que se usava, aleluia, para prestar culto a Deus. Aleluia, preste bem atenção. Aleluia, aqui no livro de Números, aleluia, no capítulo 3 e o versículo 5 ao 8, vai nos mostrar também o texto bíblico dizendo o seguinte: disse o Senhor a Moisés, faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Cumprirão eles os seus deveres, os de todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrar no tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da congregação, cumprindo as obrigações dos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Olha mais um texto dizendo qual era a função dos levitas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os levitas, eles tinham como função, aqui ele está dizendo novamente, aleluia, que as suas obrigações era ministrarem, aleluia, no tabernáculo, aleluia, louvado seja Deus, e administrarem no templo. Aleluia, louvado seja Deus. Mais um texto que fala a função dos levitas, e nós ainda não vemos eles cantando. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a Bíblia, meus amados, ainda vai nos mostrar aqui, no livro de Números, capítulo 8, verso 21 ao 25, aonde a palavra ela vai deixar mais explícita ainda qual era as funções dos verdadeiros levitas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra nos diz assim, Números capítulo 8, no verso 21 até o versículo de número 25. Olha o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes. Arão os apresentou perante o Senhor como oferta movida e fez expiação por eles para purificá-los. Depois vieram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse o Senhor a Moisés, isto é o que compete aos levitas da idade de 25 anos para cima. Não poderia ser mais novo, hein? Aleluia. Entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, mas com idade de 50 anos sairão do serviço e nunca mais servirão. Contudo, poderão ajudar os seus irmãos a guardar a guarda da tenda da congregação, mas o serviço não exercerão, e assim fará para com os levitas no tocante aos seus cargos. Louvado seja o nome de Jesus. Mais um texto bíblico nos dizendo aí agora, nos mostrando com clareza que eles tinham que prestar o seu serviço de administrarem, aleluia, na tenda da congregação, aleluia, louvado seja Deus, que eles tinham que zelar pelos utensílios da casa do Senhor, e a sua idade não poderia ser inferior a 25,
e nem posterior a 50 anos de idade. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje nós vemos aí essa confusão dentro das igrejas, amado. Aleluia, de que os levitas são aqueles que, aleluia, louvam ao Senhor. Aqueles que cantam, aleluia, os seus belos hinos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas não são esses os verdadeiros levitas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque até então a obrigação dos levitas, além de administrarem no templo, de ministrarem na tenda da congregação, eles teriam que também, aleluia, fazer uso da Torá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ministrarem aquilo, aleluia, louvado seja Deus, que a Torá lhes indicava. Aleluia, louvado seja Deus. Esta era a função dos levitas. Mas ainda observe o que a Bíblia Sagrada fala a respeito deles. Confira comigo aí, primeiro livro de Crônicas, capítulo 23, a partir do versículo 25 até o 32, e veja o que está escrito, a palavra de Deus. Primeiro Crônicas, capítulo 23, verso 25 ao 32, diz assim a palavra de Deus. Pois dissera Davi, visto que o Senhor, o Deus de Israel, deu descanso ao seu povo, e veio habitar em Jerusalém para sempre, os levitas já não terão de carregar o tabernáculo, e nem algum dos seus objetos pertencentes a ele. Segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. A sua responsabilidade era auxiliar os filhos de Arão no ministério do templo do Senhor, nos pátios, nas salas, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério do templo de Deus. Tinham a responsabilidade de cuidar dos pães da preposição, da flor de farinha para oferta de cereais, dos bolos sem fermento, das assadeiras, do tostado e de toda sorte de peso e medida. Deviam se apresentar cada manhã para louvarem e celebrarem ao Senhor, e igualmente à tarde, e para oferecerem os holocaustos ao Senhor nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. E assim os levitas cumpriram com as suas responsabilidades para com a tenda da congregação, para com a guarda do santuário, e sob os seus irmãos, os filhos de Arão, para com o serviço do templo do Senhor. Observa aqui que nesse episódio, a palavra ela vem nos dizendo com grande clareza, aleluia, que a sua responsabilidade, aleluia, era cuidar dos pães da preposição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A sua responsabilidade era cuidar dos ingredientes que se fazia aqueles pães. Era cuidar, louvado seja Deus, dos objetos que faziam aqueles pães. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E deveriam a cada manhã se apresentarem até o sacerdote. Esse sim, aleluia, louvado seja Deus. E louvavam ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aqui a palavra não está dizendo que o louvor que eles tinham que prestar, aleluia, era a sua obrigação. Pelo contrário, aleluia, eles louvavam a Deus, talvez pelos benefícios alcançados, aleluia, por ter aquele privilégio de ter sido escolhido para esse encargo, para esse serviço, aleluia, louvado seja Deus, mas não era a sua função principal o louvor a Deus. Aleluia, eles também louvavam, é óbvio, aleluia, mas a função, aleluia, louvado seja Deus, real, dos verdadeiros levitas, aleluia, do passado, aleluia, não era outra, aleluia, senão administrarem as coisas pertencentes, aleluia, ao tabernáculo do templo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia, ela é clara, meus queridos, aleluia, e objetiva, quando ela nos mostra, louvado seja Deus, que eles tinham que viver a sua vida consagrada. Aleluia, eu quero trazer tudo isso para hoje, amado. Os levitas da atualidade não querem saber de orar mais. Os levitas da atualidade, aleluia, não querem saber mais de consagrar a sua vida, de jejuar. Aleluia, louvado seja Deus. Sai de igreja em igreja, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, se auto-intitulando levitas. Aleluia, apenas com seu CDzinho na mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, não passam de meros cantores. Aleluia, louvado seja Deus. Alguns deles não passam de vendedores de CD e DVD. Aleluia, essa não era a função dos verdadeiros levitas. Aleluia, não se consagra mais. Aleluia, louvado seja Deus. Não assistencia.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Eles não davam mais assistência. Os de hoje não dão assistência mais aos seus pastores. Aleluia, glória a Deus. Detalhe, querido, você não acha na Bíblia, aleluia, nenhum levita do sexo feminino. Você não acha na Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor até então, porque as mulheres da época não eram contadas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, pelos ritos mosaicos, aleluia, pela, aleluia, formalidade da lei, aleluia, os levitas tinham essa responsabilidade. E hoje, no tempo da graça, quem são os levitas? Aleluia, os levitas, querido, aleluia, que eram responsáveis no passado pelo o cuidado, aleluia, dos utensílios da casa de Deus. Quem são na atualidade? São os diáconos e os presbíteros. Os diáconos porque eles que zelam pela manutenção da igreja. E os presbíteros porque eles estão aí na responsabilidade, aleluia, louvado seja Deus, de substituir o pastor na sua ausência. Aleluia, louvado seja Deus. Eles que estão aí na responsabilidade de ensinar ao povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus. Compete isso aos presbíteros. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sou um presbítero por misericórdia de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A minha função não é outra, aleluia, se não instruir a igreja, se não instruir o povo, se não dar assistência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ao pastor, aleluia, louvado. Obviamente eu louvo ao Senhor quando, aleluia, sou tocado, quando, aleluia, louvado seja Deus, recebo uma oportunidade para louvar, mas não é essa a minha finalidade, como não era essa a finalidade dos levitas do passado. Aleluia, louvado seja Deus. Então, amado, eu trouxe esse estudo para que você, aleluia, se esclarecesse mais. Aleluia, louvado seja Deus, porque o canal Derrubando Raciocínios está aqui, aleluia, para realmente derrubar todo tipo de raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então lembre-se, os verdadeiros levitas, a sua função era zelar pela casa, aleluia, pela tenda do tabernáculo. Foi substituído os levitas hoje, nesta função, aleluia, pelos diáconos. Os diáconos têm a sua função, aleluia, de zelarem, aleluia, pelas coisas, aleluia, pelos objetos da casa de Deus. Aleluia, são, aleluia, responsáveis pela manutenção do templo, são responsáveis, aleluia, louvado seja Deus, pelo cuidado, aleluia, louvado seja Deus, que se deve ter pelos órfãos e as viúvas. Essas são as funções dos diáconos que substituíram, aleluia, os levitas. E os levitas eram responsáveis na época mosaica, aleluia, louvado seja Deus, de trazer, aleluia, glória a Deus, de ler, de estudar, de compartilhar, de ministrar a respeito da Torá para o povo, que essa é uma função dos presbíteros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aleluia, tire da sua mente essa história de que os levitas são para cantar. A levita fulana de tal está com a oportunidade, o levita fulano de tal está com a oportunidade. Isto é uma tese errada. Aleluia, glória a Deus. O cara nem lê a Bíblia, nem conhece as escrituras sagradas e quer ser taxado por levita. Amado, pelo amor de Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. É errado, irmão Donizete, chamar um cantor de levita, pela Bíblia Sagrada é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exceto se a sua finalidade, aleluia, glória ao nome do Senhor, principal, seja, aleluia, o cuidado do templo e a ministração da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para mim finalizar minha fala nesse vídeo, abra comigo a sua Bíblia na carta anônima aos Hebreus, no seu capítulo 7 e o versículo 11, e veja lá o que a Bíblia Sagrada nos traz para escrita. O texto bíblico vai nos dizer assim, carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, o que fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz a mudança da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, no Novo Testamento, que a palavra de Deus ela nos mostra. Aleluia, glória a Deus.
De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Aleluia. Que necessidade tem? Mudou-se o sacerdote, passou-se a lei mosaica, passou-se, aleluia, Moisés, Arão, aleluia, e agora se manifesta Jesus Cristo em carne, sendo ele, aleluia, louvado seja Deus, o sumo sacerdote, que mudou agora a lei, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. A lei concernente aos levitas passaram, hoje veio Jesus levantando, aleluia, os apóstolos, ordenando a eles levantar discípulos, aleluia, louvado seja Deus, estabelecendo presbíteros, estabelecendo diáconos, aleluia, estabelecendo cooperadores, aleluia, glória a Deus, consagrando pastores segundo, aleluia, o seu coração, aleluia. Essa era a função levítica, aleluia, louvado seja Deus. Então, amado, aleluia, glória ao nome do Senhor, que você possa, aleluia, louvado seja Deus, examinar um pouquinho mais as escrituras e verificar qual era a verdadeira função dos verdadeiros levitas. E hoje, no tempo da graça, eles já não existem mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo os textos a qual citei aqui, que você possa buscar concordâncias, aleluia, louvado seja Deus, e tenho certeza que o Espírito de Deus há de revelar coisas mais profundas no vosso entendimento. Aleluia, louvado seja Deus. E quero finalizar esse vídeo pedindo a você encarecidamente, me ajude a alcançar os 1000 inscritos. Aleluia. Como eu faço, irmão Donizete? Tá vendo o botãozinho aí de se inscrever? Clica nele. Aleluia, clicou? Aleluia, louvado seja Deus. Agora clica no sininho também, ativando o mesmo. Aleluia, porque esse sininho é o sininho de notificação. Aleluia, que vai te dar o aviso de sempre que eu postar algum vídeo aí no nosso canal. Louvado seja o nome do Senhor. Nos comentários você tem a liberdade, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, de solicitar um assunto polêmico para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e não se esqueça de deixar aquele joinha, que assim vai estar fortalecendo o nosso canal e também nos seguindo pelas redes sociais, como pelo Facebook, @derrubandoraciocinhos.com.br, e também pelo Instagram, @derrubandoraciocinio.com.br. Louvado seja Deus. São essas as minhas palavras. Que Deus em Cristo vos abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.